Veja o versículo 11 de Hebreus 11 que nós estamos estudando. Fala o seguinte: pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A gente lembra aqui também de vários versículos, um deles é Números 23:19, que fala que Deus não é homem para que minta. Meus irmãos, tudo isso é para mostrar para nós que quando Deus falou, Abraão creu. E então, quando vacilou um pouquinho a fé dele, Deus fez um ritual, entrou numa aliança e novamente falou, e essa frase, essa palavra, o que Deus colocou para ele, novamente fortaleceu a fé de Abraão. E é interessante porque no versículo 11 aqui, vocês leram, e às vezes dá a impressão de que é a Sara que creu aqui, que foi pela fé que ela creu e entendeu que Deus era fiel, aquele que havia feito a promessa. É possível que seja isso, mas muitos autores, quando olham para esse texto, começam a se perguntar, mas será que Sara realmente teve fé? Não foi Sara aquela mulher que quando Deus disse, você vai ter uma posteridade, ela riu por trás do pano, porque ela falou, olha, eu sou muito velha, como é que eu vou ter um filho agora, já aos 100 anos quase? E então, muitos olham para isso e pensam, será que Sara realmente demonstrou esse tipo de fé? Meus irmãos, é muito possível que aqui no versículo 11, do capítulo 11 de Hebreus, o texto esteja se referindo a Abraão e não a Sara. Mais ou menos assim, e isso é possível no grego. Pela fé de Abraão, até a Sara, que não podia ter filhos, teve filhos. E isso porque ele considerou que Deus era fiel. A ideia aqui é muito possível que seja referindo a Abraão e não a Sara como aquela pessoa que teve fé em Deus. Tem um outro detalhe aqui também, técnico, mas é interessante. Essa expressão poder para ser mãe contém uma palavra que é espermatos, que do grego tem a ideia de semente ou esperma. E isso é ligado sempre ao homem. Então, quando a gente lê esse texto, parece que o que Deus está trazendo para nós é o seguinte, olha, Abraão creu pela fé, e a fé dele era que Deus era fiel para cumprir a sua palavra, e por meio da fé deste Abraão, a sua semente foi capaz de fecundar uma mulher que era então estéril, que não poderia ter filhos e que já era idosa. Essa é a ideia que me parece nesse texto. Agora, meus irmãos, independentemente se foi Abraão ou se foi Sara que teve essa fé grandiosa, a verdade desse texto é a seguinte: só houve fé porque aquele que prometeu era fiel.